pessoal, está no ar mais um Visita na TV e hoje eu irei conversar com Nelson Manuel de Oliveira, o professor Nelson, que estuda sobre Libras, atua com Libras no mercado e no desenvolvimento tanto na cidade de Sorocaba e nacionalmente com o desenvolvimento dos surdos. Professor Nelson, muito obrigada por conceder essa entrevista ao programa Visita na TV. Ô Juliana, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Nesse programa tão gostoso da gente assistir, e agora eu estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês. Estou aqui aberto a todas as perguntas desse mundo maravilhoso da Libras. Professor Nelson, então a primeira pergunta, vamos esclarecer o que é Libras? Então, Libras é uma sigla, que é Língua Brasileira de Sinais. Esse S não está no plural, é sinais. E aí nós já matamos também uma outra dúvida que muita gente tem. A língua de sinais é universal? Não é universal. Cada país tem sua própria língua. Por isso, Libras, Língua Brasileira de Sinais, é ensinado no Brasil. Você ensinaria no Canadá, Língua Brasileira de Sinais. No Canadá tem a Língua Canadense de Sinais. Então, cada país tem a sua própria língua. E professor Nelson, fala para nós como que surgiu essa paixão pela Libras, porque eu sei que você é apaixonado por isso. Eu fiquei apaixonado num certo momento da minha vida, quando eu vi uma menina fazendo sinais com um grupinho de surdos. Aquilo me deixou maluco. Eu falei, eles estão entendendo, então eu faço uma pergunta aí, eu fazia, ela falava, eles faziam pergunta para mim, ela transmitia, e eu falei, gente, que é isso? E eu fiquei assim, aí eu fiz uma promessa a mim mesmo. Eu disse assim, um dia eu vou aprender essa língua e vou montar uma sala de surdos e vou ensinar mecânica, porque eu sempre fui professor do Senai. Há 20 anos eu fui professor do Senai. E aí eu quis juntar o útil ao agradável. Eu vou ensinar o que eu sei para um grupo de surdos. Fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, então me conta como que foi ensinar, porque eu sei que isso teve uma repercussão não só na cidade de Sorocaba, como nacional. E como que foi essa prática de ensinar mecânica para surdos? Então, eu já dava aula há muito tempo, né? E aí comecei a aprender alguns pequenos sinais, fui aprendendo. Aí procurei o diretor do Senai e disse assim, olha, eu queria montar uma turma aos domingos de surdos para ensinar metrologia, desenho, torno, fresagem para surdos. E ele falou, mas isso dá para fazer? Eu falei, olha, eu não sei se dá, mas eu quero tentar. Ele falou para mim, Nelson, de domingo está aqui a chave do Senai para vocês podem usar. Aí eu fiz um processo seletivo, veio 65 surdos, eu fiz algumas continhas, matemática, português, ali eu descobri que alguns nem escrever sabia, mas eu escolhi 15. E aos domingos, das 8 da manhã ao meio-dia, nós se reuníamos no Senai para eu ensinar essa tal mecânica. No primeiro dia, eu disse para eles assim, eu vou ensinar mecânica para vocês e vocês vão ensinar Libras para mim, ok? Então ia ser uma troca de favores, porque eu não sabia muitos sinais. Bom, pegando esse gancho de não saber muitos sinais, como ensinar então mecânica? E fora que eu fico me perguntando, ensinar mecânica também deve ter alguns termos técnicos. Técnicos, exatamente. Que provavelmente não existiam. Como qualquer outra língua. Imagina, você sabe inglês. Tá, eu sei inglês. Aí caiu um avião lá no mato, na floresta, e aí pedem para você descrever tecnicamente porque o avião caiu. Aí começa a falar de peças, começa a falar de mecanismo, termos técnicos da aviação, coisa que a gente não aprendeu na aula de inglês, coisa que a gente não vive. E a mesma coisa aconteceu na Libras. Quando eu fui ensinar, eu vim a descobrir que, primeiro, estava sendo inédito no Brasil, quiçá no mundo, um curso de mecânica. Na época ninguém tinha feito. Não tinha sinais. Qual o sinal de torno? Qual o sinal de paquímetro? Qual o sinal de fresa? Qual o sinal de broca? Qual o sinal... São termos que não existiam na comunidade surda. Fruto disso, nós tivemos que criar os sinais. Montamos com isso, eu, juntamente com os surdos, criamos os sinais. Montamos com isso um dicionário técnico de Libras
mecânico, né, para usar na mecânica, e era o que faltava. Aí começamos. E aí esse dicionário também foi usado por outros e tal, enfim, deu certo. Hoje, professor, quantos surdos o senhor já formou? Ah, esses 15, tenho muitas histórias desses 15 aí, que foi o primeiro. Mas hoje, só eu, mais de 400 surdos, eu já coloquei no mercado com uma profissão. Não é só, vou usar um termo aqui, jogar o surdo dentro do mercado. Ah, eu coloquei mais um, coloquei. Não. As empresas têm interesse em ter um deficiente, seja ele surdo, cego, cadeirante, mas ela diz assim, eu não posso pegar sem treinamento. Ele sabe ler um paquímetro, ele sabe ler um desenho, aí entra o Senai, treinando eles na linguagem deles, na forma deles de aprendizagem, e aí eu coloquei mais de 400 surdos hoje espalhados pelas empresas, principalmente em Sorocaba. Aí o curso começou aqui na cidade de Sorocaba. Isso também está em outros Senai? Começou aqui. Nós criamos um núcleo com pessoas de necessidades especiais do Senai. Só que começou a chamar muita atenção o que eu estava fazendo. E com isso começou a vir pessoas do Senai, da direção do Senai, para ver o que esse cara estava fazendo em Sorocaba. E eu estou falando isso 10 anos atrás. 8, 10 anos atrás. E aí, Ju, o Senai começou a montar núcleos com pessoas de necessidades especiais e o Senai se tornou uma referência mundial em treinamento para deficientes. E o surdo está aí, né? Lógico, o Senai treina cego, cadeirante, deficiência intelectual, mas o surdo acabou começando aqui em Sorocaba. E foi do surdo que entraram as outras necessidades especiais? Na verdade, houve um afrontamento, porque nasceu uma lei onde exigia que de 1 a 5% do quadro de funcionário da empresa tem que ter deficiente. E com detalhe, ela não pode ter um tipo só de deficiência. Eu só vou contratar surdo, não, porque também é discriminação. Eu só vou contratar cego também. Então, hoje, né, o poder público exige que a empresa, até 100 funcionários, até 200 funcionários, e acima de 500 funcionários tem que ter 5%. E aí, elas cobram de quem? Do Senai. Eu estou falando da área industrial, sem pensar no comércio, sem pensar... E aí cobra do Senai. E o Senai começou a se especializar no treinamento. Nós temos em Itu um polo que treina cego. Para você ter uma ideia, lá nascem eles têm as impressoras em braille e eles acabam ajudando ao MEC a traduzir muitos livros de literatura infantil, enfim, os livros que passam pelo Senai de Itu. Eles imprimem e tem as pessoas que revisam o texto. Professor, então conta alguma situação inusitada para nós. Uma experiência na hora de ensinar na primeira turma de 15 alunos de surdos. Então, teve um dia que eu fui ensinar perspectiva isométrica. É uma área da desenho técnico. E eles não entendiam, Gil. Eu tentava ensinar o que era a palavra perspectiva, eles não entendiam. A palavra isométrica, eles não entendiam. O assunto perspectiva isométrica. Eu comecei a ficar nervoso. Eu ia para a lousa, tentava desenhar, daí comecei a fazer dobradura, não dava. Peguei 2, 3, comecei a fazer uma enquete, quer dizer, comecei a mudar a metodologia de ensino e eles não aprendiam. Eu comecei a suar, comecei a entrar em desespero. E aí, como uma fuga, eu pedi para ir para o banheiro. Isso que eu estou te contando, está relatando até no meu TCC de pós-graduação. Pedi para ir para o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, sabe o que aconteceu? Eu entrei numa crise de choro. Comecei a chorar compulsivamente. Comecei a entrar em desespero. Comecei a falar, meu Deus, será que eu não troquei os pés pela mão? Estava tendo muita cobrança, porque a mídia toda estava indo lá, o Senai estava indo lá. Fiquei sabendo que ninguém nunca tinha feito aquilo. Você não tinha sinais. E eu comecei a falar, gente, será que eu não troquei os pés pela mão? Será que eu não vou frustrar esses meninos, esses surdos? E eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu usei o único recurso que eu tinha dentro daquele banheiro. Dobrei meu joelho e comecei a pedir para Deus. Falei, Deus, eu tenho que voltar lá. Eu que já tinha ensinado dezenas de vezes aquela disciplina, de repente me vejo lá sem poder ensinar eles, sem conseguir ensinar. E a frustração do professor que não conseguiu. Aí eu levanto daquele chão, lavo meu rosto, enxugo e fico
estendendo a volta e voltei. Quando eu vou indo assim, eu olho todos eles olhando para mim, sabe? Olha a pressão. E eu ainda indo para a sala sem ter uma resposta. Uma solução. Uma solução, Ju. Aí, quando eu vou chegando perto, o Fabrício, um dos surdos. O Fabrício é um dos meninos mais inteligentes que eu conheci nessa vida. Não é surdo, menino. Esquece a surdez, ele é inteligente, mas veio surdo. Aí o Fabrício fica em pé, na porta, pro lado de fora. Quando eu chego, ele me entrega um bilhete escrito assim: Professor Nelson, não ficar nervoso. Eu entender tudo. Senta, eu vou ensinar. Aí eu entrei, sentei no lugar do Fabrício, o Fabrício foi lá na frente e deu um show de Libras. E o Fabrício me ensinou naquela manhã, assim, como ensinar. Eu via o jeito que ele fazia. Nossa, olha onde ele foi para ensinar isso. Olha o jeito que ele fez. Por quê? Porque ele estava na cultura dele. Eu jamais vou conseguir ser surdo, mesmo que eu coloque um fone, um auricular, mesmo que eu fique em silêncio, eu e você aqui, a gente ainda pensa como ouvinte. Então a gente não vai conseguir vivenciar isso. Eles pensam, eles sonham em Libras. Aí o Fabrício deu um show. Aí no meu TCC, olha que legal, eu termino assim. Naquela manhã daquele domingo, nós estávamos em 16 dentro daquela sala. Pergunto, quem era o deficiente? Né? Né? Então, professor, na verdade é uma troca, né? É uma ensinar, troca. Independente aonde nós estamos ensinando, é uma troca. Você vê a Libras, Ju, diferente de um cego, de um deficiente mental, que agora falam que é intelectual e tal. Se você aprender a Libras, eu vou fazer aspas que você vai entender, a deficiência deixa de existir no surdo. Porque eu fiz nunca vai deixar de existir, mas você quebra a barreira da única deficiência que ele tem. Se você souber Libras, o surdo na sua frente deixa de ser surdo. Pessoal, esse foi o professor Nelson. Professor Nelson, muito obrigada. Imagina, obrigado você, Ju. O Visita na TV, infelizmente, fica por aqui. Até a próxima semana.